hoje nós estamos encerrando, vamos fazer no final uma homenagem a um grande mestre, e vamos deixar isso para o final. E na abertura agora nós vamos ouvir a Ana Luísa, que é assessora lá do setor de medicamentos da Secretaria de Saúde, porque nós fizemos algumas cartas para a Secretaria a respeito de novos medicamentos. Não no sentido de padronizá-los, mas de expô-los ao julgamento da Secretaria, no sentido de que se fossem tecnologias viáveis de ser aceita e comprada por elas. Porque a padronização a gente quer fazer no comitê. Mas antes de ir para o comitê, é preciso que a Vigilância Sanitária da Secretaria aprove como a Anvisa aprova no Brasil. E algumas drogas já aprovadas pela Anvisa, que ainda não estão padronizadas pelo Ministério, a gente, enquanto entidade de classe, submeteu essas drogas à Secretaria. Mas uma delas foi deferida. Então, a gente, para não encaminhar as coisas não muito corretamente, a gente pediu então que a Ana Luísa viesse aqui, e ela, uma gentileza toda especial, vai vir nos falar, porque ela já fez isso com os outros especialidades, aí fez com a gastro, parece que fez com a cardio, de como são incorporadas essas novas tecnologias, novos medicamentos. Então, Ana Luísa, por favor. Então, boa noite a todos. Meu nome é Ana Luísa, eu sou farmacêutica, assessora da Superintendência de Assistência Farmacêutica, e fui convidada pela Cristina, que desde já eu agradeço, para falar para vocês brevemente como funciona o processo de incorporação de medicamentos na Secretaria. Então, a Comissão de Farmácia Terapêutica foi criada em 2009 pela Resolução 1953, e essa resolução estabelece as normas e o fluxo de funcionamento da comissão. A intenção principal da comissão é tornar esse processo transparente. Bom, então, quem participa da Comissão de Farmácia Terapêutica? Nós temos um presidente, que é o subsecretário de Políticas e Ações em Saúde, que hoje é o Dr. Maurício Botelho. A secretária executiva é a superintendente da SAF, a Renata Macedo. E nós temos uma comissão permanente, que tem direito a voto, que são representantes. Tem os internos da Secretaria, né, da Atenção à Saúde, Assistência Farmacêutica, Epidemiologia, e temos um representante da FEMIG. E temos também a comissão consultiva, que os membros participam das reuniões com direito à voz, que são representantes da Vigilância Sanitária, da Assessoria Técnica, dos Dermominas, FUNED, Conselhos Regionais de Farmácia, Medicina, Odontologia e Enfermagem. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que a gente sente a falta da participação do CRM nas reuniões, que infelizmente a gente ainda não teve nenhuma participação deles. E a gente considera muito importante a participação dos médicos, porque enriquece as discussões, né? Porque vocês têm a experiência da prática clínica, do serviço. Então, nós temos outros médicos nas reuniões, né? na comissão da FEMIG e da Atenção à Saúde, mas a gente gostaria de contar também com a participação do representante do CRM. Nós temos também representante do COSEMES e um representante do Ministério Público. Pode parecer estranho, mas não é um membro técnico, mas a intenção é justamente garantir a transparência do processo. E o Ministério Público nos demanda muito. Então é importante que eles conheçam o processo, que eles entendam o que está acontecendo, né, os critérios que a gente utiliza para incorporar ou não, e tem sido uma experiência bem interessante. E as principais competências da comissão são assessorar o secretário, né, nos assuntos relacionados à seleção de medicamentos, elaborar e revisar as relações de medicamentos do Estado, os formulários terapêuticos, e contribuir para a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes e linhas guias. Bom, então, como funciona a Comissão de Farmácia Terapêutica? Então, a gente tem no site da Secretaria um formulário que o solicitante deve preencher. O formulário tem esse formato, e nesse formulário o solicitante deve responder a questões como: o medicamento está sob patente, tem registro na Anvisa, existem estudos que comprovem eficácia e segurança, qual o custo do tratamento, o preço do tratamento. E além desse formulário preenchido, o solicitante deve encaminhar também à Secretaria Executiva da Comissão, por e-mail ou por correio, uma revisão sistemática de literatura, comparando o medicamento pleiteado com a alternativa terapêutica já existente no SUS. E essa revisão sistemática deve seguir o modelo Cochrane ou o modelo que a gente tem, que está anexo à resolução, que
foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Economia da Saúde da UFMG. E por que a gente exige a revisão sistemática? Porque é o melhor nível de evidência, né? E para a gente introduzir na rede pública um medicamento que geralmente é novo e geralmente muito mais caro, a gente tem que ter comprovado a eficácia e a segurança desse medicamento. Em algumas situações, não é necessário o envio da revisão sistemática. Por exemplo, quando o fármaco já está padronizado e o que está sendo solicitado é uma nova forma farmacêutica ou uma nova concentração, ou quando o medicamento já consta em protocolos ou programas do Ministério da Saúde. Então, nesses casos, não é necessário o envio da revisão sistemática. Bom, então, 2 vezes ao ano, em abril e em outubro, nós reunimos todas as demandas recebidas no semestre anterior e a gente começa o processo de análise. Então, a primeira parte do processo é o que a gente chama de oficina de priorização. Nessa oficina, cada membro recebe um formulário, que está aqui no exemplo, e cada membro dá uma nota para cada medicamento em relação a 5 critérios. O primeiro critério é a demanda judicial. Então, aqui a gente vai analisar se o número de demandas judiciais existentes contra a Secretaria é relevante, se existe ação civil, se a demanda veio do Ministério Público, das sociedades médicas ou das associações de portadores das doenças. O segundo critério é a relevância epidemiológica, e aqui a gente tem que pensar qual o número de pessoas que seriam beneficiadas com essa incorporação, de acordo com os indicadores de incidência, prevalência, morbidade, mortalidade. O terceiro critério é a relevância para o serviço e qual a melhora que o medicamento vai trazer para a qualidade ou para a sobrevida do paciente. Então, aqui a gente também tem que considerar a segurança e a efetividade e também se já existe uma outra alternativa disponível no SUS. O quarto critério é a viabilidade operacional, e aqui a gente pensa na questão orçamentária, se o medicamento está sob patente, se tem mais de um fornecedor, né, o que teoricamente facilitaria a compra, se é um medicamento injetável que eventualmente precisaria de um centro de compartilhamento de dose, se é um medicamento de componente especializado, onde o paciente precisaria montar um processo administrativo para comprovar o diagnóstico e a secretaria montar um protocolo e contratar médicos pareceristas. Então, são questões que facilitariam ou dificultariam a operacionalização da incorporação. E o último critério é a existência em número suficiente de evidências científicas para respaldar essa incorporação. Então, ao final desse processo, a gente faz um somatório das notas de todos os membros, né? E a gente obtém um score que vai definir a ordem das análises. Então, os medicamentos com pontuações maiores serão analisados primeiro. Então, depois dessa etapa de priorização, então a gente reúne os artigos, né, as evidências científicas e encaminha para todos os membros da comissão para dar todos lerem, né, todos se interarem. E nessa etapa a gente consulta também especialistas da área para nos dar uma ideia do que acontece na prática clínica também, né? Não só a parte científica, a gente não considera só os artigos. E aí a gente começa então esse processo, a análise mesmo, né? Se a gente vai recomendar ou não a incorporação. Quando é uma situação mais simples, uma questão que a comissão já tem evidência suficiente, já tem clareza do assunto, nós mesmos produzimos um parecer, uma nota técnica e recomendamos ao secretário. Quando é um caso mais complicado, que a gente não consegue andar sozinho, que a gente precisa de mais evidências, a gente tem a opção também, além de consultar os especialistas da área, de contratar consultores ad hoc para realizar estudos, revisão sistemática, pareceres e notas técnicas. Hoje nós temos um convênio com o Centro Colaborador da Universidade Federal de Minas Gerais e a eles nós recorremos quando a gente precisa de estudos mais detalhados. Bom, então, quando a comissão já chega a um consenso em relação ao mérito técnico da incorporação, a gente faz também um estudo de impacto orçamentário, estimativa de impacto orçamentário. E aí a gente encaminha ao secretário. A comissão ela não tem autonomia para incorporar, porque a incorporação é uma competência do secretário, porque ele é o gestor do orçamento, né? Ele que vai ter que definir se ele vai
incorporar um medicamento que pode custar 50 milhões de reais por ano ou mais, que a gente já viu que acontece, ou se ele vai investir esse recurso em uma outra prioridade em saúde, né? Instalações de novos leitos, UTIs, enfim, outras prioridades. Então, cabe ao secretário bater o martelo e incorporar ou não. E se é um medicamento do componente básico da assistência farmacêutica, essa incorporação ainda precisa ser aprovada pela CIB, porque vai ser adquirido com recurso tripartite, né? Então, a Comissão Intergestora Tripartite tem que aprovar. De qualquer forma, a decisão final do secretário, da comissão, necessariamente vai ser informada ao solicitante. Sendo ela favorável ou não, a gente faz um parecer e dá o retorno para o solicitante. Aqui, só a título de ilustração, uma recomendação da comissão ao secretário, né? Aqui era o caso do tacolimus para transplantados de medula óssea, que foi aprovado. A Secretaria Executiva também elabora materiais, né, como, por exemplo, o livro com a relação de medicamentos do Estado de Minas Gerais, os 3 componentes, básico, alto custo e estratégico. E esse livro explica cada programa. Inclusive, se alguém tiver interesse, vocês podem entrar em contato, que a gente manda, né, por correio, a relação de medicamentos. Ano passado, a gente publicou o formulário terapêutico estadual com as monografias dos medicamentos para atenção primária. Esse ano a gente está tentando publicar uma atualização desse formulário com os medicamentos da atenção do componente estratégico e do componente especializado também. E a gente também participa na elaboração de protocolos clínicos. Então, a atual relação de medicamentos do Estado contempla 102 grupos farmacológicos, sendo 260 fármacos e 444 medicamentos, e atende a 15 programas estratégicos e a 74 doenças, no caso do componente especializado, que é o antigo alto custo. Então, o número de medicamentos passou de 390 em 2009 para 444 em 2011, sendo que são 146 do componente básico, 103 do estratégico e 196 do alto custo, que hoje é o especializado. Então, aqui só algumas informações do que já aconteceu, né, até hoje. 51% das demandas recebidas vieram de laboratórios ou distribuidoras e 34% de sociedades médicas. Quanto ao status, 50% das demandas foram indeferidas, 42% estão em análise e 8% já foram deferidas. E em relação ao programa, 78% dos medicamentos se enquadrariam em componente especializado, né, que são os mais caros. Bom, então, assim, a princípio era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero ter esclarecido. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, mesmo porque eu gostaria de falar também que é um processo novo que a gente ainda está desenvolvendo e aprimorando, que a gente procurou dos outros estados e a gente não conseguiu encontrar. Então, a gente foi criando tudo, tem pouco tempo. Então, fiquem à vontade se alguém tiver sugestões. Só uma curiosidade, né? Quando você mostrou aquele gráfico de nossas porcentagens, qual era o número de medicamentos? Então, até hoje a gente recebeu 36 solicitações. Porque a gente, assim, a resolução foi publicada em julho de 2009, mas a gente começou a receber demandas já na metade de 2010. Então, tem pouco tempo ainda. O critério se eu não superior é revisão sistemática, né? Uma doença rara, que não tem estudo randomizado, então um pouco revisão sistemática. Vocês falam, quando a gente fala duas doenças específicas, né? Nesse cenário, elas nunca vão ser contempladas. Demanda jurídica. Não, a gente ainda não chegou a uma situação dessa, mas o que a gente recebe é um medicamento novo, que aí ele ainda não tem revisão sistemática, porque ele é novo. Agora, para a doença rara, mas, teoricamente é possível ter revisão sistemática para a doença rara. Porque ele vai testar, Mais difícil. Mas ele vai testar os medicamentos, né? Mas você vai ter as demandas também, né, judiciais, que essas doenças raras se organizam bem, estão sempre demandando judicialmente.
A doença de Fábio é uma, a mucoviscidose é outra, que está sempre demandando forte na secretaria. Ana Luísa, eu acho que está tudo bom ali, muito bem, assim, elaborado, é isso mesmo, né, que a sociedade espera na gestão da saúde. Só acho que ele, em vez de Conselho Regional de Medicina, devia ser Associação Médica. Por quê? Porque a Associação Médica, ela tem aqui dentro todos os departamentos de todas as especialidades. Científico. Mais científico. O Conselho, ele regulamenta o exercício profissional. O que leva a bandeira científica é a Associação Médica. Você botando a Associação Médica, se fosse um remédio da gasto, aqui tem um chefe de departamento que pode ir lá defender, discutir, entendeu? Então ficaria assim mais dentro do que vocês precisam realmente, a Associação Médica, do que o Conselho. Até o Conselho pode ficar com uma eventual necessidade, mas acho que vocês deviam acrescentar ali a Associação Médica, porque ela tem todas as sociedades de especialidades em Minas Gerais, e é só em Minas, elas têm um departamento correspondente aqui. Por exemplo, Sociedade de Nefrologia, o chefe, o presidente da Sociedade de Nefrologia é o chefe de departamento de nefrologia da Associação Médica, então facilita muito, informiza muito. Eu acho interessante a sua colocação e eu vou levar para a discussão, mesmo porque a gente precisa da participação de mais médicos na comissão, porque a gente percebe que as discussões ficam muito mais ricas, fluem muito melhor quando a gente tem representantes da prática clínica, né? Tá certo. Obrigado. Os médicos estão também querendo discutir isso. Não, pois é, exatamente. Isso é bom. E a maioria das nossas, não a maioria, mas uma boa parte das nossas demandas, 30% vem das sociedades médicas, né? Bom, então, Ana Luísa, muito obrigado, foi muito esclarecedor e a gente está aqui sempre à disposição. E precisar da Sociedade Mineira, nós estamos aí sempre às horas, tá? Muito obrigada. E nós vamos demandar algumas coisas lá. Eu fiz até uma carta te pedindo esclarecimento sobre aquele deferimento, deve chegar lá para você amanhã. Aí a gente continuar conversando, porque isso é muito interessante. Em relação ao paracalcitol, é porque realmente não foi encaminhada a revisão sistemática. Ah, exatamente. Pois é, então tudo bem, vamos fazer isso. Muito obrigada. Vamos ver se tem e vamos encaminhar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Tá bom, obrigado. Gente, agora nós vamos, após essa excelente palestra, né, bem sintética e muito consubstanciada da Ana Luísa, com muita clareza, muita transparência, como deve ser mesmo as coisas, nós vamos agora para o Pensar Mineiro. Hoje, Felício Roxo, Zé Neto, vai apresentar aqui um caso, e a defesa vai ser feita pelo Frederico. E a Renata vai apresentar a parte de patologia. Muito obrigado pelo convite dos amigos que eu tenho dentro da sociedade. Ricardo, Fernando, Lucas, Fernando Assunção. Fechando a palestra aí a respeito do Pensar Mineiro, eu vou apresentar um caso que ocorreu ainda no início desse ano, lá no Felício Roxo. Não fui eu que tomei as condutas desse caso, mas como foi um caso interessante, acabou envolvendo toda a equipe, nós resolvemos trazer. Trata-se então de uma paciente do sexo feminino, admitida no Felício Roxo em 5 de março de 2011, e a queixa principal dela era inchaço, falta de ar e uns episódios de dificuldade de fala. Ela relatava na internação que há mais ou menos 1 ano e meio ela tinha iniciado um quadro de proteinúria, não tinha exames da época, e edema de membros inferiores, mas até então não tinha um controle médico regular. Isso tinha sido achado por acaso, e ela, como não estava óleo-sintomática, não procurou assistência. Ela evoluiu antes da internação, mais ou menos 20 dias antes da internação, com piora desse edema, ganhou mais ou menos 20 quilos nesse período, e começou a evoluir com dispneia aos mínimos esforços, confusão mental e uma tendência para hipotensão arterial que foi verificada a sua internação no pronto-socorro. Ela não tinha até então nenhum relato de febre, tosse, expectoração, sinais articulares, gastrointestinais, nenhum tipo de adenomegalia e o sinal cutâneo. Tinha uma história pregressa de ser tabagista pesada, tinha parado já há bastante tempo, negava etilismo, comorbidades prévias, não fazia uso de nenhuma medicação regularmente, nunca havia sido internado. É uma história pobre até então.
A história familiar dela era negativa para qualquer tipo de neoplasia e tinha, na realidade, só uma história da mãe ser portadora de diabetes e hipertensão arterial. O exame clínico dela inicial, colhido em papeleta no pronto-socorro, ela estava com um peso de 90 quilos, 1,63 m, esse peso dela, muito às custas do edema, estava com um edema 4 cruzes em 4. O restante do exame clínico tranquilo, normal, com exceção de uma tendência realmente à hipotensão, mas sem hipotensão postural. Não tinha relato na papeleta de desidratação, mas essa paciente recebeu nos 2 primeiros dias, pelo menos, algumas doses de albumina. Apresentou, durante a internação dela, nos primeiros dias, um quadro de crise convulsiva parcial. A propedêutica neurológica evidenciou um AVC pequeno e foi bem controlada com o uso da fenitoína. E ela foi submetida a uma biópsia renal após essa propedêutica que eu vou mostrar para vocês. Tinha, então, uma função renal normal, uma hiponatremia leve, com 131, um cálcio total baixo, mas as custas aí, normal, se corrigir com albumina, uma albumina aí de 1,2, uma urina rotina com uma densidade adequada, uma proteinúria de 500 mg por decilitro, cilindros em alinos e não tinha hematúria. A proteinúria de 24 horas, bem importante, mais ou menos quase 13 gramas de proteína em 12 horas, e tinha como propedêutica secundária para as glomerulopatias sorologias negativas para hepatite HIV, uma função tiroidiana normal, uma dislipidemia às custas de colesterol, triglicéridos era normal, FAN com fracionamento negativo, complemento, autoanticorpos e fator reumatoide normais. Uma eletroforese de proteína tanto sérica quanto urinária, sem nenhum tipo de pico monoclonal, um eco com um átrio esquerdo levemente aumentado, uma PSAP aumentada e uma hipertrofia ventricular moderada. Ela não tinha até então, lembrando, história de hipertensão arterial. Um raio-x de tórax normal e um ultrassom de rins e vias urinárias também sem nenhuma alteração significativa. Dr. Frederico, é contigo. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite da sociedade. Foi uma tarefa difícil, meio última hora aí de entender um caso complexo desse, mas vamos ver o que a gente pode argumentar, né, defender. O que me chamou a atenção no caso aí do Neto? Primeiro, a idade, era uma mulher de 50 anos, tinha episódios de confusão mental, uma dispneia muito intensa, né? Quase que desproporcional para casos de síndrome nefrótica que habitualmente a gente vê. Achados da síndrome nefrótica, evento tromboembólico que ela apresentou, tinha uma tendência à hipotensão, uma dislipidemia leve. Na apresentação inicial não tinha insuficiência renal nem hematúria, né, nos exames que o Neto apresentou para a gente. E ele excluiu na propedêutica algumas causas de glomerulopatias secundárias, né? Diabetes, lúpus, artrite reumatoide, hepatites virais, HIV, tireoide. Fez um rastreamento básico para neoplasias, mas claro que é impossível sempre a gente excluir tudo, né? Mas o que foi feito foi negativo. Só para lembrar um pouco, uma revisão, mais de 9.000 biópsias no trabalho de São Paulo, né, do grupo da Escola Paulista, na parte aqui de síndrome nefrótica, a proporção entre primária e secundária, né, tem mais de 50%, 52%, geralmente é primária, e secundária 20 e poucos por cento, e uma parte dos casos, em torno de 20% dos casos, não consegue
não fica bem elucidado se seria primário, secundário. Então aqui é a parte só de síndrome nefrótica. E aqui já uma divisão por idade, né? Na faixa etária dessa paciente, só de glomerulopatia, né? Aqui a parte mais clara são as glomerulopatias primárias e aqui as secundárias, né? Bom, aqui eu separei também só a parte de... aqui, em vez de não especificar, essa abreviação aqui seria síndrome nefrótica, né? A distribuição no Brasil, né, que é a maior análise que a gente tem no Brasil, claro que esse trabalho tem críticas, né, de que não foi biopsiado todo mundo com proteinúria, tem protocolos diferentes, tudo, mas é o que a gente tem, né, de melhor. Então, no trabalho deles, 4,2% de IgA, de membranosa 18,6%, de lesão mínima 20,7%, de GESF 27%, membrana proliferativa 2% mais ou menos, e assim vai. E nefrite lúpica 8%, amiloidose 5%, batendo com a literatura mundial. Bom, de exames complementares que foram apresentados, então, o Neto já comentou, uma função renal normal, né, uma hipoalbuminemia, não tem anemia, não tem plaquetopenia, uma proteinúria aqui já no EAS importante, né, equivalendo a aproximadamente 3 cruzes, né, que seria nessa faixa de 500 por decilitro, não tem hematura, o complemento normal, uma proteinúria maciça, né, francamente nefrótica, aí, de 12 horas, mais de 12 gramas. Bom, e no EAS uma proteinúria já importante, só que desproporcionalmente um pouco menor que na urina de 24 horas, né? E a fita do EAS ela só detecta albumina, então é uma coisa que já talvez chama um pouco a atenção. Aqui só para comentar um pouco da intensidade da proteinúria, né? Dependendo da causa das doenças nefróticas, dependendo da idade do paciente, essa proteinúria ela pode ter distribuições aí diferentes, né? Claro que, sendo que comentar só as mais intensas, geralmente a amiloidose pode ser mais intensa, só ver aqui que tem de traçar aqui a partir dos 50 anos mesmo, né? Claro que é mais comum nos idosos, mas diabetes normalmente não é biopsiado, mas também é importante, membrana proliferativa, e assim vai. Lesão mínima, IgE. Bom, chamou a atenção também da eletroforese de proteínas séricas, não teve grande novidade. Assim. A novidade foi que não tinha pico monoclonal, embora isso não exclua, né? Uma homeopatia, porque não foi, afinal de contas, não foi uma imunoeletroforese ou um método mais avançado. Foi uma eletroforese de proteínas. Com relação a... E é típico da síndrome nefrótica um aumento de alfa-2 aqui, né? Agora, da eletroforese de proteínas urinárias, claro que existem métodos diferentes, né, para determinar o que é chamado de seletivo e o que é chamado de não seletivo, relação com IgG, com transferrina, a porcentagem de albumina em relação ao total, mas certamente uma albuminúria de menos de 50% dá para a gente considerar que é não seletivo, né? Essa proteinúria. Então isso a gente tende a guiar para algumas causas de síndrome nefrótica e tende, claro que não é sempre, né? Nem nunca, mas a gente tende a excluir algumas outras causas, tornam elas menos prováveis, né? Bom, ultrassom com normalidade, né? Tamanho normal, nada sugestivo para doença crônica. O ecocardiograma trouxe uma informação interessante, que numa paciente nessa faixa etária, 50 anos, que não tinha
história de hipertensão nem história de cardiopatia, tem um relaxamento anormal, tem uma hipertrofia de VE moderada, uma PSAP de 43, lembrando que o ecocardiograma tende a subestimar, na verdade, né? Se for fazer um cateterismo seletivo, talvez daria até mais alto. Então, isso aí a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? Será que não tem uma doença por trás, alguma coisa subjacente aí de aspecto infiltrativo? Será que ela não está fazendo também uma clínica de uma insuficiência cardíaca diastólica? Não tem uma cardiomiopatia restritiva junto? Isso é uma coisa que me chamou a atenção também, né? Essa dispneia desproporcional, e tendendo a pensar nisso. Tem algumas hipóteses, assim, a princípio lembrei mais de amiloidose, membranosa, gesto, membrana proliferativa, lesão mínima e GA. Isso que chamou, né, vamos pensar assim, as causas principais de síndrome nefrótica. Assim. Aí eu fui para lesão mínima, eu acho que é pouco provável, porque geralmente a proteinúria é seletiva, está fora da faixa etária, obviamente não é impossível, mas foge um pouco, né? É mais comum infância, adulto jovem e tal, vai decrescendo, mais incomum no idoso e no adulto velho. E GA também acho pouco provável, já que síndrome nefrótica só em 5% dos casos de GA que vai acontecer, e no paciente que não tinha história de hematúria macro e no exame complementar não tinha hematúria microscópica. Então, tendi a excluir, fazer essa exclusão de IgA também, achei menos provável. Membrana proliferativa, também a gente viu lá que é uma causa incomum de síndrome nefrótica, naquela análise de casos da Unifesp, 2% dos casos, e o complemento está normal. Claro que o complemento normal nem sempre vai excluir uma membrana proliferativa, mas fala um pouco menos a favor, né? Então, assim, sobre a amiloidose primária, né, a L, lembrando, só uma revisão breve assim, de 474 casos na meio clínico, teve uma média de idade de 64 anos, 70% aproximadamente eram homens, 73% proteinúria, 1/4 proteinúria nefrótica. Na apresentação inicial, metade deles tinham insuficiência renal. E microhematúria é incomum. Num outro estudo italiano, quase 60% tinha síndrome nefrótica e a insuficiência renal acontecia já o diagnóstico em 54% deles. Com relação à membranosa, também que é uma dessas hipóteses mais prováveis, a maioria dos pacientes vai ter proteinúria, sendo que quase 70% é síndrome nefrótica, hematúria microscópica e hipertensão, aproximadamente metade dos pacientes vai ter, é raro a hematúria macroscópica, na média 25% dos pacientes já tem um aumento de creatinina no diagnóstico. Sinais de uremia na primeira consulta é incomum. E a famosa hipercoagulabilidade na nefropatia membranosa, parece que ela é mais pronunciada, né? Então, trombose de veia renal, por exemplo, pode acontecer mais de 30% dos casos. IgS em adultos, que é a faixa etária da nossa paciente, né, da paciente em questão, são 60% acontece em homens, síndrome nefrótica em 70%, hipertensão arterial em 45%, hematúria micro também em 45%, insuficiência renal em 30%. E a membrana proliferativa, que eu acho que é pouco provável, como eu já coloquei em vermelho no slide anterior, pode ter só de curiosidade, pode ter uma proteinúria de baixa seletividade, é comum a insuficiência renal já no diagnóstico, hipocomplementemia pode acontecer de 30% a 50%,
Só lembrando que na do tipo 3, a membrana proliferativa do tipo 3, já é o contrário, o consumo do complemento é infrequente. Então, só relembrando os pontos chaves, assim, que a paciente tinha um inchaço, queixa principal dela, a falta de ar, né, episódio de dificuldade da fala, não dá para dizer muito bem o que seria isso, se era decorrente da dispneia ou se era decorrente do quadro neurológico. Essa dispneia, como eu comentei, eu achei muito intensa, muito desproporcional a outras causas, né, que a gente vê de síndrome nefrótica. Então, fiquei pensando no acometimento em outros órgãos também, coração, pulmão, sistema nervoso central. E essa hipotensão ortostática que não preencheu, assim, definitivamente o critério para a hipertensão ortostática, mas ela tinha uma tendência, né? Então, para que não dá para, sem a biópsia, obviamente, não dá para fechar uma conclusão, a gente tem que sempre ficar com algumas cartas na manga aí, né? Então, o que eu acho mais provável é que seja amiloidose. Eu acho que em segundo lugar, aí, empatados, talvez membranosa e IgS. Pouco provável, assim, mas não impossível. Eu acho que só é menos provável, lesão mínima, membrana proliferativa e IgA. Dentro das possibilidades de diagnóstico etiológico dessa síndrome nefrótica, são minhas hipóteses são essas. Boa noite a todos. Hoje eu vim representando a Marlene, ela teve problemas pessoais, então eu pedi para estar vindo aí fazer a palestra no nome dela. A gente discutiu essa aula. Oi? Eu tenho uma certa restrição respiratória, vocês vão ter que me ajudar, tá? Mas acho que eu vou conseguir. Então eu e a Marlene montando essa apresentação, mais ou menos de acordo com o que ela gostaria que vocês gostaria que ela estivesse passando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Então essa biópsia ela foi encaminhada para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tá? Para quem não conhece o nosso kit, né, nós temos 3 frasquinhos, um para conservação de material para microscopia de luz, que é o paraformaldeído, o meio de Michel para conservação de material para fluorescência e um Karnowski para microscopia eletrônica. O que chegou lá para a Marlene foi um material muito representativo. Para a microscopia de luz vieram 23 glomérulos e de cara 8 esclerosados. Tá? Na immunofluorescência veio um glomérulo, mas para a immunofluorescência isso é suficiente, na grande maioria das vezes. A microscopia eletrônica não foi processada. Bem, qual que é o protocolo no processamento da biópsia renal na Universidade Federal do Triângulo Mineiro? São feitos 4 trios, tá, de lâminas com as seguintes colorações. Se faz HE, se faz tricômio de Masson azul ou verde, o PAMS, que é a prata, e o picrocídios. Tá? Quando a gente tem essas 4 colorações, a gente consegue ver muito bem os 4 compartimentos do parênquima renal. Tá? Então dá para avaliar bem glomérulo, túbulo, os vasos e a região intersticial. Aqui é apenas só para recordar aí, para quem não veio biópsia renal há mais tempo, um glomérulo dentro da sua normalidade, mostrando suas células, né, a epitelial parental, a epitelial, a mesangial e a endotelial. Então, fazendo cada coloração, ela vai ajudar mais ou menos a ver cada um desses compartimentos. Bem, então aqui já é a biópsia da paciente. Então, como eu já falei, foram 23 glomérulos, 8 esclerosados. Essa primeira coloração é de HE. O HE, a especificidade dele é celularidade, então é uma boa coloração para ver celularidade, mas algumas coisas a gente já busca. Tá? Então, o que chama atenção aqui? Então, um glomérulo aqui, outro glomérulo aqui. De célula, o que a gente pode dizer? Em algumas porções, em alguns tufos, até algum aumento de celularidade, mas não é o que chama mais atenção. Tá? Então, o glomérulo praticamente normocelular, não tem hipercelularidade. Então, das glomerulopatias que cursam com aumento de celularidade, não é o que está representando aqui. Chama atenção. Primeiro, um aumento importante de matriz mesangial. Tá certo? Neste glomérulo. Tá? Então, a matriz, ela se expandiu. Chama atenção também o espessamento das alças capilares. Tá? Então,
isso é o que mais chama atenção. Então, a matriz mesangial, ela se expandiu, existe depósito de alguma coisa. Pode ser da própria matriz ou pode ser uma substância outra, né? Chama atenção aqui também, já vemos outros compartimentos, essas células tubulares. Vocês estão vendo que ela tem um aspecto vaporizado, é o que a gente chama de foncel ou células espumosas. Falando a favor que esse paciente realmente é um proteinúrio importante, isso aqui é depósito de lipídio. Essa é a coloração da prata. A prata, ela é boa para a gente estar vendo membrana basal glomerular, membrana basal tubular. Mas ela é interessante também por um outro motivo. Então, existe uma classificação dentro da patologia, que é o seguinte: quando o material, a membrana, normalmente, a matriz mesangial, pela prata, ela é bem pretinha, tá certo? Ela é bem argirófila. Quando ela não se torna muito pretinha, quando a gente vê aumento de matriz mesangial pouco argirófilo, né? Então menos escuro, menos preto, a gente sabe que aquilo ali não é material próprio, não tem substâncias próprias da matriz mesangial. Então chama a favor do sol, tem depósito de alguma coisa que não é da própria matriz mesangial. Tá? Isso aqui eu estou chamando a atenção para vocês, porque vocês veem que umas partes são bem pretinhas e outras são amarronzadas, mais avermelhadas. Dá para perceber? Está bem irregular, mas é mais ou menos isso. Tá? A membrana basal em si tem algum aumento mas nada importante na membrana basal. E outra coisa, na região tubulo-intersticial também é importante, até para questão de prognóstico, não tinha muito cometimento não, os túbulos muito próximos uns dos outros, então não tinha um cometimento importante de região do compartimento tubulo-intersticial. Mostrando realmente que o paciente tinha uma função renal preservada e tudo mais. Esse é o tricômo de Masson, azul. Esse tricômo de Masson, ele já, para a gente, é uma ótima coloração para a gente estar localizando colágeno, questão de fibrose, tá? Mas ele também mostra, repete, existe alguma substância a mais no mesângio, tá? Então, depósito, expansão de mesângio, assim, foi corado de azul fracamente, mas tem e na região tubulo-intersticial, as áreas preservadas, algum filtrado, mas nada muito importante. Microcílios é uma rotina que não é de todo laboratório de patologia renal, mas a Marlene gosta, porque também é uma boa coloração para a gente estar vendo colágeno, membrana basal, tá? E também a gente consegue fazer marcação percentual de comprometimento de fibrose, tá? No microcílios também, esse depósito a gente consegue ver que ele é positivo, tá? E também a gente vê o compartimento tubulo-intersticial preservado. Bem, então, diante de todo o quadro de proteinúria, de síndrome nefrótica, é rotina fazer a coloração para o vermelho Congo, né? O vermelho Congo é uma coloração específica no rastreamento das amiloidoses, tá? Não é a coloração ainda padrão ouro para se fazer o diagnóstico de amiloidose. A rotina se faz 2 lâminas, tá? Para a coloração do vermelho Congo. Habitualmente, para HE, para prata, para microcílios, para tricômo, normalmente a espessura desse corte do fragmento renal é em torno de 2 micrômetros. Para a gente aumentar a sensibilidade, esse corte é um corte muito espesso, mais ou menos de 8 micrômetros. Qual que é a rotina? Primeiro, pega-se uma lâmina, pré-trata com permanganato de potássio, depois cora para o vermelho Congo. Isso é para a gente já ver lá na frente o que deu de resultado. E outra lâmina já vai direto para a coloração com o vermelho Congo. Qual que é a diferença disso? Quando a gente pré-trata com permanganato de potássio, lembrando da amiloidose, a gente tem as duas mais importantes. Seria a amiloidose secundária e a primária, certo? A amiloidose secundária sendo aquela onde o material amiloide é a substância amiloide A, né, que é uma proteína fabricada pelo fígado, derivada das doenças inflamatórias e tudo mais. E quando a gente fala de amiloidose primária, a gente está falando de cadeia leve, cadeia pesada, tá? Então, quando a gente pré-trata o permanganato, teoricamente, o permanganato limpa a substância amiloide A
Então, dá uma positividade na não tratada e dá uma negatividade na pré-tratada. Então, é um rastreamento básico para a gente saber o que é a amiloidose primária e a amiloidose secundária. Certo? Então, vamos lá. Vermelho pombo é a lâmina não pré-tratada, a lâmina sem pré-tratamento permanente, veio positivo. Tá? Essa é da própria paciente, então não necessariamente ficou figura de livro. O que é? É essa positividade, esse rosa, que eles chamam de salmão, rosa pato. Certo? Aqui tudo seguindo tudo que eles chamavam de depósito nas outras lâminas. Tá certo? Infelizmente, a Marlene não capturou na luz polarizada. Tá? Então, nesse caso, a gente não tem luz polarizada. Porque quando a gente polariza, toma uma cor de maçã verde, fica bem refulgente, né? Tem que ver em ambiente escuro, mas fica bem bonito. Mas nesse caso não tem. Eu vou mostrar um exemplo, mas na frente vocês vão gostar. Tá? Esse é a lâmina pré-tratada e permaneceu positivo. Então conclui-se que provavelmente é uma amiloidose não secundária, sim uma primária, que ela permaneceu. Tá? Então pronto, parece que é uma amiloidose. Só que a gente fica satisfeito só de ter o diagnóstico que é uma amiloidose. Pergunta clássica da Marlene. Tá bom? Acabou? Não. A gente tem que saber qual que é a proteína formadora. Mesmo porque, se a gente não souber, a gente não sabe tratar. Tá? Uma das várias substâncias que formam a substância amiloide, né, a gente vai ter mais de 25 descritas. De acordo com o que a gente encontra ali, o que é o formador da substância amiloide, a gente vai estar falando de um tratamento um ou outro, do prognóstico melhor ou pior. Sendo que todos realmente são doenças muito graves. Mas, de qualquer forma, tem um ou outro tratamento que difere bastante. Então, a gente tem que descobrir qual que é a substância, qual que é a proteína precursora desse amiloide. Tá? Então, é isso que eu comentei. Então, a gente tem que saber o tipo de amiloide, a gente tem que saber qual que é a proteína amiloidogênica, para a gente propor tratamento. Né? A gente já sabendo que a probabilidade de uma amiloidose parece ser primária, então a gente tem que saber se realmente a gente está falando de uma paraproteinemia, de uma disproteinemia, mas pode ser bem uma doença hereditária dessas, que são raras, mas se faz diagnóstico. Tá? Então, utiliza basicamente a bateria de fluorescência normal. Né? Então a gente vai estar tentando rastrear o tipo de proteína amiloidogênica. Às vezes a gente não consegue saber e a gente vai ter que lançar mão de tecnologia um pouco mais apurada. Mas na grande maioria das vezes, para a amiloidose aérea, né, que é as derivadas de cadeia leve, a gente vai ter positividade para capa e lambda. Sendo que lambda, ela está presente em praticamente 80% das amiloidoses primárias. Tá? Então, faz então a pesquisa de IgG, IgM, capa lambda, fibrinogênio. O fibrinogênio é super interessante, porque ele faz parte, é uma proteína também. A mutação da cadeia alfa do fibrinogênio leva a uma amiloidose que é hereditária. Tá? Uma doença assim, muito grave, que o tratamento seria um transplante hepático. Então, quando você tem positividade para fibrinogênio, a gente vai estar provavelmente falando dessa doença. Então, vamos lá. Vamos ver o que foi encontrado. A amostragem foi um glomérulo, mas foi suficiente para fazer isso aí. IgA. A gente vê um IgA fracamente positivo em eixo mesangial e o que normal a gente está encontrando um tubo positivo. IgM em algum eixo também muito fracamente positivo. O C3, né, também se faz os complementos. Vaso positivo. O fibrinogênio é totalmente negativo. Tá? Então, a gente não está falando dessa entidade rara de amiloidose. O lambda também praticamente negativo. Tá? Então, a amiloidose teoricamente 80% é por lambda. Parece que não é. Mas capa francamente positivo. Tá? Quando a gente fala em mieloma múltiplo, a história muda para a amiloidose. Praticamente todos os casos de mieloma múltiplo, a cadeia leve é capa, 60% é capa. Então, nesse caso, além de ser uma amiloidose primária, provavelmente parece
pode ser, né, teria que fechar todos os critérios para um mieloma, tá? Mas a gente demoraria muito. Então parece que a gente está falando de uma disproteinemia mesmo. Então o diagnóstico seria esse. Os patologistas, eles não gostam desse termo amiloidose, mas infelizmente eles têm que aceitar, porque o termo certo é beta-fibrilose. Eu vou comentar um pouquinho a respeito disso. Então seria uma amiloidose por cadeia leve, tá? 8 dos 24 glomérulos esclerosados se repercutem nos túbulos terciários discretos, fibrose e atrofia tubular muito discreto. Então vamos lá. Quem descreveu a amiloidose foi Bichel, tá? E ele acreditava que na verdade o material amiloide fosse semelhante ao amido mesmo. Então amido e óis é semelhante. Então quando ele coroa alguns tecidos com amiloide, que eram similares à amiloide, né? Na verdade ele fez uma coloração com azul, depois de um tratamento. Vamos lá de novo. O material se corava em azul, depois que ele fazia a coloração com iodo, seguido de ácido sulfúrico. Bem semelhante ao que a gente achava em amido. Só que ele não estava correto, porque a substância amiloide, né, o depósito amiloide, ele é praticamente uma proteína mesmo. Tem um percentual pequeno de lipoproteína. Até aí ele acertou mais ou menos, mas é um percentual muito pequeno. Todo esse material amiloide que a gente encontra, ele é composto por dois componentes. O componente P, que é essa lipoproteína, ele vai estar em todos. Pode ser por substância amiloide A das amiloidoses secundárias, das amiloidoses primárias, pela aquela mesma substância amiloide da doença de Alzheimer, todos eles vão estar. O outro componente que é 100% proteináceo, que é esse aqui. Então aqui, na verdade, é só para mostrar para vocês, quando a gente faz uma fluorescência rastreando apenas esse componente amiloide. A outra parte da substância amiloide, da proteína que se cora, seriam fibrilas, tá? Compostas, né? São várias fibrilas numa configuração beta que os patologistas, né, que se tem, por isso deles repetidamente quererem chamar a amiloidose de beta-fibrilose. Tá? E o vermelho combo, na verdade, ele aproveita dessa conformação para fazer a coloração. Então, o que eu falei, prometi que eu ia apresentar, que é uma ação, quando a gente joga na microscopia de luz, uma polarização, dá esse tom verde maçã, dando a positividade. Aqui um depósito amiloide bem importante também, só na luz, na microscopia de luz simples. Tá? Então, se a gente tivesse feito, se ela tivesse capturado a imagem, daria mais ou menos isso aí. Existem outras colorações também que buscam fazer o diagnóstico de depósito amiloide, porque é muita responsabilidade do patologista. Isso é um amiloide, então vamos confirmar. Então, às vezes eles vão lançando mão de outras colorações, para ter certeza que está falando daquilo ali mesmo. Tá? Então, a tetioflavina T, que é vista na fluorescência, tem uma sensibilidade muito maior que o vermelho com, só com uma especificidade mais baixa. Bem, se precisasse ainda de confirmar, a gente poderia lançar a mão da microscopia de luz, da microscopia eletrônica, que iria mostrar isso. Microfibrilas, tá? Fibrilas tem um arranjo bem desarranjado, mas numa medição de 8 a 12 nanômetros. Tá? Então, se ainda tivesse dúvida, poderia lançar a mão da microscopia eletrônica para estar confirmando isso. Isso é muito interessante, porque dentro das doenças renais, a gente tem aquelas doenças renais que a gente chama de depósitos organizados, doenças bem raras hoje. Apesar de que, assim, na medida que a gente está fazendo mais microscopia eletrônica, a gente está fazendo mais esse diagnóstico. A gente não sabe, numa próxima década, se elas serão tão raras como a gente imagina hoje. Como a amiloidose já foi pensada ser muito rara e hoje ela é um diagnóstico que cada vez se faz mais. A amiloidose ela faz parte então, dessa classificação, ela é a mais comum dessas doenças de depósito organizado. Ela entra no diagnóstico diferencial dessas outras mais raras, crioglobulinemia, imunopatose, fibrilar, fibronectina e colágeno fibrótico. E aqui vai variar o formato, a conformação dessas fibrilas
e principalmente o tamanho dessas fibras. Tá? Só que a amiloidose, ela ainda é um diagnóstico que dá para ser feito apenas usando microscopia de luz e imunofluorescência, nem sempre necessitando a microscopia eletrônica. Então, aqui só para mostrar, repetir e reforçando esse diagnóstico, tá? No HE, o que a gente vê realmente depósito, principalmente mesanjo, tá? Trigônio de maçom se cora fraco, microcílios também se cora esses depósitos, e a prata, aquilo que eu falei para vocês, eles não ficam tão argirófilos, não tão negro, né? E dá essa coloração. Uma outra coisa que é interessante, que pode se encontrar e pode ser fonte de confusão, é que na prata, às vezes, a gente pode ter uma amiloidose com os spikes que a gente vê na membranosa, às vezes confundindo. Tá? A geoflavina T é sensível, mas pode dar muito falso positivo. Outras colorações, cristal violeta, metilvioleta, alcian blue, mas todos menos específicos e menos sensíveis, mas que pode se lançar a mão. Tá? O vermelho Congo permanece sendo coloração de padrão ouro, tá? Sendo de ser visto em microscopia de luz simples e na polarizada. Lembrando na questão de etiopatogênica da amiloidose, né? Sempre há uma superprodução de alguma proteína, né, com uma degradação insuficiente. Isso de causa inflamatória, né? Febre familiar mediterrâneo, alterações imunes, condições hereditárias, aí, né, falando da mutação da cadeia alfa do fibrinogênio, as alterações imunes e as doenças inflamatórias, estão todas sendo causas de amiloidose. Existe hoje uma classificação, na verdade, um turco propôs uma classificação para amiloidose. E da amiloidose igualzinho o lúpus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele não está aceito. Na verdade, é trabalhoso fazer esse tipo de classificação. Ele queria que os patologistas utilizassem isso para a questão de avaliação de tratamento, né? Se classe 1 responde mais a isso, classe 2 responde mais a isso. Mas até então, os grandes estudiosos de amiloidose ainda não aceitaram isso, mas que existe uma classificação para amiloidose muito semelhante que existe. A amiloidose ela pode ser localizada ou sistêmica, sendo que o rim nas doenças sistêmicas é muito comprometido. Normalmente o quadro clínico é este, proteína e síndrome nefrótica. Existe toda uma nomenclatura especial para a amiloidose, uma terminologia que se usa. Toda vez que fala de amiloidose, a gente tem esse A de amiloidose, e logo a seguir a gente está falando da proteína precursora, tá? Então o AA seria aquela substância amiloidose A, presente nas doenças inflamatórias, o AL seria das cadeias leves, né? Amiloidose, mieloma, macroglobulinemia de Waldenström e outras. E os outros componentes mais raros, câncer de retina, o fibrinogênio e ainda então já estão descritos mais de 25 proteínas precursoras de amiloidose, sendo as mais comuns estas aqui. Então, identificar o tipo amiloide é extremamente importante, que significa dizer qual vai ser o tratamento proposto, tá? E aí tentar eliminar, né, o fornecimento dessa proteína amiloidogênica. Tá? Então, a base de tudo é isso, é tentar buscar isso. A imunostologia é extremamente importante, tá? Então, a gente precisa dessa imunostologia para a gente fechar o diagnóstico de amiloidose do tipo tal. Bem, aqui é só para exemplificar essas amiloidoses que a gente comentou. Essa seria uma do tipo AA, aquela que eu comentei, que no permanganato ela ficaria negativa. É uma técnica muito discutida, porque uns falam que isso funciona, outros não funcionam, mas a gente se mantém de rotina. A amiloidose que é primária, que é o mais comum, que quando tem lambda positivo. O nosso caso, kappa positivo. E o fibrinogênio positivo. Ainda tem 2 casos de fibrinogênio, então parece que é uma doença que está muito longe, mas já foi feito o diagnóstico 2 aqui em Belo Horizonte. Então, assim, a gente vai ter que começar a aprender a fazer diagnóstico e tratar, porque isso envolve um transplante hepático, então é uma coisa complicada. Bem, a prevalência e origem da amiloide nas biópsias renais.
nesse trabalho aqui alemão, tá? 231 pacientes, o Aedes teve em 50% do caso, e aqui que eu comentei, lambda foi presente em 85%, tá? E a amiloidose do tipo secundário, 40,3%. Os outros todos foram mais raros. Então, este é o nosso caso. Obrigada. Prometo ser breve. Na verdade, agora, depois dessa brilhante apresentação da Renata e da discussão feita pelo Frederico, eu vou mostrar qual foi o desenrolar desse caso nosso. Então, esse caso, ele, inicialmente, o que complicou demais o manejo desse caso foi o manejo volêmico dessa paciente. Essa paciente, ela chegou tendendo a hipotensão, mas extremamente anasarcada, e teve um curso de albumina inicialmente que melhorou a pressão dessa paciente e que propiciou o início de ECA, estatina, furosemida, espironolactona, medidas antiproteinúricas, no caso aí dessa síndrome nefrótica. O problema é que 2, 3 dias depois de iniciadas essas medicações, ela começou a queixar de tonteira, vertigens, desmaios, e foi verificada uma hipotensão significativa, chegou a fazer 60 de sistólica, e foram suspensos os antihipertensivos e o diurético, e a creatinina dela, que até então era normal a apresentação, já tinha uma pequena alteração com 1,1 de creatinina e 44 de diurético. Mais ou menos 10 dias após, esse manejo continuava complicado, ela continuou queixando de dispneia, foi ganhando peso, a pressão continuava abaixo, apesar dessa nasarca, e a biópsia renal já havia sido pedida, mas estava tendo um complicador para poder fazer. Quem faz a biópsia para a gente lá no Felício Roxo são os radiologistas, tinha radiologista de férias, então a gente demorou em torno de 5, 6 dias pós o pedido da biópsia para conseguir efetivamente fazê-la. E no desespero de causa foi iniciado prednisona 1 mg por quilo associado ao bendazol pelo médico assistente, pensando nas principais causas, que eu concordo com o Frederico, que são aquelas mesmo que ele apresentou. Ela beneficiou no dia seguinte, estava marcada para o dia seguinte, e inclusive nesse momento aqui o Rafael, conversei com ele, ele chegou a pensar em levá-la para o CTI. A situação não era boa. Foi feita a biópsia renal, e até o resultado da biópsia renal, ela teve uma pequena melhora inicial, ela começou a tolerar o uso do diurético, foi feito um bloqueio sequencial dessa paciente, usando 3 tipos de classes de diuréticos, só que alguns dias depois houve uma nova piora da creatinina. Essa creatinina pulou para 1,8 e lançaram a mão do uso da albumina nessa paciente, até então isoladamente, sem o diurético, e novamente uma melhora da creatinina. Até que, no desespero, foi tentada a associação albumina-lasix, alguns autores da literatura falando bem, outros falando mal. Na prática clínica, nossos resultados são até bem satisfatórios lá no Felício Roxo. Mais ou menos aí, 1 semana, 10 dias após a biópsia, nós conseguimos ter um laudo parcial de uma amiloidose. Nesse momento aqui, ainda não tinha certeza do resultado de ser uma amiloidose primária, mas o médico assistente resolveu já chamar a hematologia para entrar no caso, e nesse momento eles fizeram uma propedêutica buscando órgãos acometidos pela substância amiloide. Então foi feita uma biópsia retal, foi normal, foi solicitada uma eletroneuromiografia buscando acometimento de nervo periférico, e ela não teve condição de fazer o exame devido ao edema importante que essa paciente tinha. Foi repetido o ultrassom que ela já tinha, mas que realmente não mostrava nenhum grau de hepatomegalia. E o Frederico comentou, apesar da eletroforese normal, com um método mais sensível, que é a imunofixação, tanto na urina quanto no sangue, foi detectado um pico monoclonal de capa. No meio dessa história aí, chegou o resultado de realmente da positividade na imunofluorescência também de capa. E o interessante que a gente encontra na literatura é que
a lambda é mais comum, o resultado em termos renais, né, quando o acometimento é por lambda, é pior. Normalmente a apresentação clínica, se eu pegar isoladamente o rim, normalmente esse órgão é mais acometido, e no nosso caso, a gente foi para o lado da raridade, o acometimento era por capa. Outro dado interessante é que foi repetido o ecocardiograma com um outro ecocardiografista, que gosta muito dessa parte de amiloidose, por sinal, e ele viu vários sinais de depósito no ecocardiograma dessa paciente, ou seja, confirmando até então o depósito renal e o depósito cardíaco. Além disso, ela tinha beta-2, microglobulina e troponina elevadas. Por que eu coloquei isso aqui junto? O prognóstico desses doentes passa muito pelo número de órgãos acometidos, e esses dois marcadores são muito usados, tem alguns scores pequenos. O Fernando comentou aqui na palestra anterior, doença rara, apesar de a gente estar dando mais diagnóstico, é complicado de mexer, a gente fica baseado muito em experiência de alguém que já teve um caso. E alguns grupos defendem alguns scores que colocam o número de órgãos acometidos, dando pontuação para principalmente rim, coração e fígado, como sendo os piores órgãos acometidos, e a elevação desses dois marcadores. E essa nossa paciente tinha tanto a beta-2 quanto a ferromonina T alteradas. Na primeira quinzena de abril, ela seguia com uma dificuldade muito grande no manejo hemodinâmica. A hematologia solicitou o início da profilaxia para pneumocistose e herpes, e nesse momento eles optaram por começar a pulsoterapia com dexametasona. Tirado a prednisona e começado a dexa, foram planejados 3 ou 4 pulsos de dexa. E por que isso? O tratamento ouro até então, não se tem muita certeza, mas seria o transplante autólogo de medula. Só que ela não tinha condição para plasmaféresis e muito menos para coleta de célula-tronco. Então a tentativa foi o início do melphalan, que é uma droga ainda de primeira escolha, mas que é usado só em casos graves, quando você já não pode partir direto para o transplante. Já a segunda quinzena de abril, ela começou a piorar. A creatinina dela, que até então era normal na apresentação, aí 40 dias antes, começou a subir, foi para 2,6. Ela seguindo a nasarcada, dispineica, com hipotensão postural, e nesse momento por transferência ao CTI. Lá no CTI ela foi monitorizada com uma PI com o Swan-Ganz, e esse Swan-Ganz mostrava um padrão tipicamente cardiogênico, um padrão com índice cardíaco baixo, uma PWAP bem alto e uma resistência vascular periférica bem elevada. Foi iniciado o tratamento endovenoso para insuficiência cardíaca para ela. Ela tolerou nos primeiros dias, inclusive tridil, fez a nitroglicerina, furosemida. Nesse caso foi optado por fazer a furosemida contínua, usou dobutamina e chegou até a ter uma melhora. Só que chegou um momento que essa paciente parou de urinar. Ela mantinha uma creatinina na faixa de 2,6, não chegou nem a zerar nesse momento, mas o débito urinário dela passou ali para em torno de 500 ml em 24 horas. No desespero, lançou-se mão da ultrafiltração isolada num primeiro momento, e no dia seguinte foi começado a hemodiálise efetivamente para essa paciente, e a hematologia, buscando principalmente trabalhos em pacientes com mieloma. Essa paciente não fechou critério para mieloma múltiplo. Eles lançaram mão do bortezomib, tem alguns trabalhos, apesar de pequenos, mostrando bons resultados no mieloma com paciente com disfunção renal. Na amiloidose já é uma droga de segunda escolha. Inclusive isso aqui foi conseguido através de doação. Essa paciente deu um suspiro, deu uma melhorada, chegou a se cogitar a saída dela do CTI, só que durante uma outra filtração isolada antes da alta, ela fez uma nova hipotensão. E aí, por zelo, resolveu mantê-la ali dentro. E ela, 2 dias depois, ela desenvolveu uma celulite no braço direito, uma celulite importante. Colhidas culturas, começaram a primeira PNE e tricoplanina para ela. E
Infelizmente, em 24 horas ela teve uma sepse fulminante, evoluiu com a falência múltipla de órgãos e acabou falecendo. Que mostra muito a história natural dessa doença, uma doença extremamente grave, principalmente quando há mais de um órgão acometido. Esses pacientes, a literatura mostra que eles morrem basicamente de duas coisas: insuficiência cardíaca e infecção. No nosso caso aí, eu acho que as duas culminaram no óbito dessa paciente. É isso aí, obrigado. Então agora nós vamos proceder à parte mais solene dessa nossa comemoração, que é homenagear o professor Abraão Salomão. E nós vamos pedir ao Fernando Lucas para que faça essa homenagem e a entrega da nossa condecoração ao Beto Paulucci, por tudo que ele, nós todos aqui sabemos, somos testemunhas, representa, tem representado e representará na nefrologia de Minas Gerais e do Brasil. Fernando. Boa noite a todos. Eu agradeço ao Ricardo a oportunidade de ser o porta-voz dessa homenagem. Eu vou me permitir ser em função de algumas coisas. Primeiro, conheci o professor Abraão Salomão, foi aluno dele na faculdade de medicina, e depois conheci o professor Dr. Abraão Salomão, chefe do serviço de transplante da nefrologia do HC e um ícone daquela instituição. Depois conheci o Abraão Salomão, que se tornou meu amigo. Então isso me traz algumas credenciais para falar isso aqui para vocês. Uma outra é porque eu represento uma geração de jovens nefrologistas que devem demais ao professor Abraão Salomão. Ele seguramente se enquadra nas fileiras dos maiores nomes da nefrologia brasileira de todos os tempos. Então nós não estamos falando de uma pessoa que fez um trabalho espásico, nem científico aqui, nós estamos falando de uma pessoa de uma carreira extremamente sólida e robusta, e que desbravou, que foi um pioneiro científico nessa especialidade que é jovem. Então, no Brasil, de certa maneira, em Minas Gerais muito em particular, a biografia do Dr. Abraão ela se confunde com a história dessa especialidade. Então, em nome dessa leva de jovens nefrologistas, eu também vou tecer essa homenagem. Vou falar também em nome da geração mais velha, com a qual eu certamente comungo esse apreço pelo Dr. Abraão. Ele, além de ter essa biografia irretocável, sempre me chamou muita atenção a capacidade de aglutinar pessoas. Então, os primeiros contatos que eu tive com ele fora de Minas Gerais, porque o mineiro ele é muito circunspecto, a gente não se dá o devido valor, né? A gente é bastante anti-marketing. E fora de Minas, a figura do Dr. Abraão ele tem uma expressão muito importante. E, como eu disse, não só pela parte científica, é uma figura querida. Onde ele está agregando pessoas, está agregando boas pessoas. É sempre uma pessoa procurada, benquista, amiga, tem uma presença de espírito marcante, e isso aliado a todo o seu cabedal, a toda a sua formação. É por essas e outras que a gente deve muito a essa pessoa. É por essas e outras que essa homenagem ela é uma homenagem de fato singela, mas que precisava de vir dessa associação científica. Ciência é essa que ele representa muito bem. Então, de modo que está feita a homenagem, professor, doutor e amigo Abraão Salomão Filho.
num dos congressos mineiros de nefrologia, nós estávamos sacolejando um ônibus no caminho de Poços de Caldas, e o Zé Augusto chegou perto de mim e falou: nós dois não faltamos a nada na nefrologia nesse estado, né? Tudo que acontece a gente está presente. E quando se instituiu o Bem-Estar Mineiro, eu fiquei muito triste com a determinação de que as reuniões teriam que ser aos sábados, porque essa jovem pessoa tão elogiada pelo Fernando hoje tem 11 netos, né, disseminados por Brasília, por Pompéu, por Belo Horizonte, pelo Rio de Janeiro. Então eu falei que eu tinha chegado numa idade que eu não podia mais abrir mão dos meus sábados. Eu abri mão a vida inteira dos meus fins de semana, dos meus sábados, e achei que estava na hora de não abrir mão mais e dedicar um pouco mais à minha família. Mas senti muito, porque quando eu venho numa reunião como essa, eu estou vendo aqui pessoas que a gente conviveu durante muito tempo, precocemente. Aqui está o Serginho, aqui está presente várias das pessoas com quem a gente conviveu durante muito tempo. O Dr. Gustavo, o João Milton, o Yoshimi, e tem uma geração mais nova também, tão brilhante na nefrologia, que a gente fica impressionado. Todos eles que passaram pelo HC tiveram contato conosco, nenhum deixou de passar com facilidade nas provas de título de especialistas. Traz uma honra muito grande para a gente. Dessa nova geração estão presentes 3 colegas aqui, Williams, Alau, Felipe, e da antiga geração, a doutora Mônica, meu amigo de Montes Claros, tão querido, Zé Carlos Barbosa, e outros com quem a gente não conviveu diretamente, mas participou dos mesmos caminhos, das mesmas veredas, né? Eu fico muito feliz de estar sendo lembrado pelos colegas como tendo participado, né, de alguma maneira da formação de cada um, e eticamente é uma associação que se destaca, né, em todos os lugares. A formação ética do grupo é impecável, né? Dá para perceber logo quando alguém se foge um pouquinho do grupo da especialidade e passa a conviver com outras pessoas, eles se assustam, né, com o nível de expectativa que eles tinham em relação ao comportamento ético, né? Eu queria agradecer muito a homenagem dessas coisas que deixam a gente muito sensibilizado. Eu tomei conhecimento dela ontem à noite no computador, até então eu não estava sabendo disso. Eu queria que alguns filhos meus estivessem presentes, porque a honra é tão grande que a gente quer partilhá-la com familiares. Mas infelizmente não deu tempo para isso. Eu mandei convites à meia-noite para que estivessem presentes aqui hoje. E eu queria também falar sobre o padrão da reunião. Deus me proporcionou umas coisas boas na vida. Eu fiz um estágio na UCLA, nos idos dos anos 70, e posteriormente, por um período muito curto, eu voltei aos Estados Unidos e fiquei 3 meses em Boston, participando dos fóruns que geravam, das reuniões que geravam os fóruns do Kidney International. E a gente vê um padrão de reunião como essa, o material expositivo que a Renata traz do serviço de patologia do Triângulo Mineiro, né, é de igual categoria ao que a gente vê em congressos internacionais e nos lugares onde eu participei de reuniões, das quais essas que eu estou falando que geravam o fórum do Kidney eram realmente muito boas, né? Queria cumprimentar o Frederico pela apresentação, não tanto pelo diagnóstico, eu acho que ficou claro bem no início, mas pela clareza com que ele discutiu as diversas formas de síndrome nefrótica primária e secundária. Ele excluiu alguns diagnósticos com toda a categoria. Foi uma apresentação muito agradável de ver. O Zé Neto conduziu o caso da melhor maneira possível, contribuiu para que eu aprendesse um verbo novo, né? Um verbo que ele utilizou na apresentação dele, que até então eu não conhecia, não. Hein? Você também não, né? É um verbo, em vez de você falar edemaciar, você preferiu falar. Como é que você falou? Nasarcar. Gente, muito obrigado, foi um prazer comparecer essa reunião.
todas as vezes que ela por algum motivo não for realizada no sábado, eu vou participar. Ricardo, o Pensar Mineiro, a Sociedade Mineira de Nefrologia, outorga a medalha Professor Augusto Paulucci aos nossos homenageados. E como essa edição nós tínhamos 2 pais, que era eu e o Fernando, nós ficamos naquela situação de que eu deixei para ele fazer e ele deixou para que eu mandasse executar a medalha, motivo pelo qual a medalha aqui não está. Tá? Bom, de qualquer forma, como nós sempre podemos fazer do limão uma limonada, o que nós vamos fazer é mandar executar a medalha e provocar uma outra reunião para o nosso eterno professor Abraão Salomão Filho, para que nós possamos entregar para ele a medalha tão merecida. E terminando, gente, agradecendo, eu quero lembrar que nós fizemos aqui, para distribuir entre os presentes, e aqueles também que comparecerem a mais de 5 reuniões, que têm direito aos 9 pontos, terão direito também a isso. Nós estamos gravando essas palestras. Então tem aqui uma caixa, um box aí, com 4 DVD das palestras de julho, setembro, outubro, julho, agosto, setembro e outubro, certo? E a gente vai ficar devendo essa palestra de hoje, que depois nós vamos encaminhar para os presentes que estiveram aqui, tá bom? Muito obrigado, está aqui na frente. E temos um coquetel agora para a gente comemorar uma noite tão boa quanto essa, né? Obrigado.